Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Eu me chamo Sara. Olá pessoal, meu nome é Jenkins. Eu me chamo Alexandre. Me chamo Janson E eu me chamo Gustavo. e hoje nós vamos entrevistar a professora Sara Uli, de uma escola pública de São Miguel dos Campos. Olá, eu sou Sara Uli, professora de Educação Física da Rede Estadual de Ensino de Alagoas, mais precisamente da Escola Estadual Ana Lins, que fica em São Miguel dos Campos. Olá, professora. Nossa colega Sara agora irá continuar a conversação com a senhora e é um prazer conhecê-la. O prazer é todo meu, Gustavo, e demais alunos. Professora Sara, há quanto tempo a senhora é professora de Educação Física? Aproximadamente 17 anos, eu iniciei com aulas de natação, né, um dos componentes da educação física, na escola aqui em São Miguel dos Campos, uma escola privada, que não vem ao caso agora o nome. A carência no município sempre foi muito grande, então a exigência quanto à formação, a graduação já completa antigamente era mais restrita. Então, a gente poderia já a partir do sétimo, oitavo período já começar a dar aulas. Então, por esse motivo, há uns 17 anos eu iniciei com as aulas de natação nessa escola. Certo, professora, que bacana, que legal. Queria saber também o que é que a senhora entende por desigualdade social. Bem, eu entendo assim que quando em um determinado grupo existe uma distribuição de renda de forma desigual, então daí vem essa questão da desigualdade social. É uma situação, parece um pouco, né, complexa, de fato, de uma amplitude imensa e traz enormes prejuízos, né? Porque quando você tem um grupo onde pessoas têm uma renda acumulada imensa, no mesmo grupo, pessoas com uma renda bem inferior. Então, assim, isso afeta bastante o grupo. Como que afeta a senhora nessas aulas e as questões, assim, que tem, né, dentro da desigualdade, tipo, das aulas de educação física, quando se trata de desigualdade social, nas próprias aulas mesmo? Bem, a gente percebe sim que se manifesta com certeza. E um exemplo claro disso é quando a gente, por exemplo, na aula teórica, na sala, a gente vê muitos alunos retraídos, que têm dificuldade de comunicação. Quando você indaga esses alunos, eles têm uma dificuldade imensa de se expressar, porque eles se sentem inferiores por conta da vida que eles levam, por conta de eles, no mesmo grupo, ver que tem pessoas com condições financeiras bem superiores. Então, o desenvolvimento na própria família, na própria comunidade, é diferente. Então, isso reflete sim dentro das aulas. A gente precisa ter um olhar mais direto, né, para essas pessoas e trabalhar para que eles desenvolvam mais sem ser tão afetados com essa questão da renda inferior. Na aula teórica, não, perdão, na aula prática, a gente já vê assim essa diferença também. Os alunos vão com roupas mais simples, muitas vezes não tem tênis, vão descalço, ou então um tênis muito usado, já de irmão, de primo, de tio, de pai. Então, assim, essa desigualdade também fica clara. Mesmo na rede pública, a gente vê essa desigualdade. Alunos que na aula prática vão todo arrumadinho, com tênis tal, com marcas, e outros que, se não gostassem tanto das aulas, não se faziam nem presente por não ter uma roupa ou um sapato adequado. Que visão esclarecedora, professora. É realmente de uma extrema necessidade a gente escutar isso de profissionais que já têm experiência e para nós que estamos agora, né, em formação,
vai ser muito válido para a nossa construção dentro do curso, dentro da faculdade, enfim, como ser um docente e o que vamos enfrentar já. Dando continuidade, professora, a senhora já trabalhou com turmas indígenas, quilombolas, pretos, com deficiência, LGBTQI+, e como foram essas aulas? Como que ocorreram? O que a senhora tem a falar a respeito delas? Bem, um grupo específico só de parte, né, de cada um desses que você acabou de citar, eu não trabalhei, não. Mas já tive, sim, algumas pessoas inseridas nas minhas aulas, né, nos grupos da escola regular. Já tive, sim, e sempre observo ao máximo para tentar integrar essas pessoas. Sempre eu tento criar formas de verdadeira inclusão nas minhas aulas, porque, assim, dificilmente a gente, numa cidade de interior, daqui do estado de Alagoas, dificilmente a gente trabalha uma turma inteira de quilombolas, né? Mas pode ter um quilombola inserido. Da mesma forma, uma pessoa PCD, né? Inserido, mas um grupo inteiro, uma turma inteira com essas situações específicas é mais difícil. Então, uma turma inteira eu não tive, não. Mas sempre que tem um ou mais alunos, ou PCD, ou de qualquer uma dessas que você citou, a gente tenta incluir, fazendo realmente formas de deixar essa pessoa integrada ao restante do grupo. Professora Sara, é realmente muito importante, né, a inclusão desses grupos que os mesmos, né, se retraem mais e o acolhimento de verdade é bastante necessário para que todos se sintam bem confortáveis onde estão, né, e nas atividades que realmente vão ser desenvolvidas. De fato, é muito importante que eles se sintam parte do que vai ser desenvolvido dentro da sala de aula. Então, a resposta da senhora realmente foi muito convicta de algo que é de extrema importância dentro da sala de aula. Sim, Sara. Eu percebo que faz toda a diferença quando esse aluno ele se sente parte do processo, quando ele se sente parte do meio onde ele está. Então, todo o nosso esforço é real e é válido. Exatamente, professora Sara. Vamos finalizar com a última pergunta, que é de uma forma indireta, mas que não vai ser algo que vai ser mostrado para muitas pessoas além da nossa turma. É um trabalho específico da nossa turma. Então, tem até uma autorização para a senhora assinar, para a gente mandar. Então, é algo que pode ser divulgado para ser discutido entre nós do primeiro período. Se teve algum episódio que chamou a atenção sobre essas questões relacionadas à desigualdade e diversidade que a senhora possa relatar? Sim, sim. Não tem problema nenhum em falar a respeito, né? Porque não foi apenas uma situação, né? A gente, no nosso dia a dia, se depara com várias situações, né? Não é a coisa mais simples e mais fácil, né? Dizer que dar aula é tranquilo, né? Não é bem assim, mas eu gostaria de chamar a atenção a respeito de uma situação, sim. Após o horário do intervalo, né, que na rede pública daqui do nosso estado, na escola em que eu leciono, são aproximadamente 10 minutos, às vezes um pouquinho a mais. Então, a gente foi retornando para a sala de aula e, ao eu entrar na sala, uma aluna me chamou, assim, de lado, né, para não chamar muita atenção, e relatou que um garoto PCD da nossa sala tinha sofrido uma agressão. E aí eu pedi para ela me explicar melhor, e ela me explicou, e aí a pessoa que tinha causado a agressão a esse aluno era da mesma turma. E eu estava, né, ia iniciar minha aula, não podia deixar passar desapercebida a situação, porque foi muito séria. Então, eu chamei o aluno que causou a agressão a ele do lado de fora da sala, pedi licença, turma, um minutinho,
e pedi que ele me explicasse com as palavras dele como foi que se deu o caso. E aí ele falou que na fila do lanche, o garoto PCD estava e ele tentou furar essa fila. E o PCD, ele era, a deficiência dele era intelectual e era de um grau elevado. E o menino, o rapaz que era da turma, ao furar a fila, foi chamado por um nome desrespeitoso. Falou a sua mãe, alguma coisa lá. Aí o rapaz que estava furando a fila ficou chateado, porque o PCD de um grau sério, né, intelectual, xingou, né? Aí simplesmente não fez nada naquele momento e ao chegar na sala de aula, ele agrediu verbalmente e junto a outros 2 colegas, ainda além de não fazer a coisa sozinho, ainda chamou mais 2, agrediu fisicamente ao rapaz que tinha o grau de intelectual bem comprometido. E nessa agressão, além da verbal, deu uma rasteira que o rapaz caiu no chão. Não quebrou nada, não se arranhou, não se machucou fisicamente, mas com certeza ele sentiu a situação que ele passou. E com certeza também ele pode não ter nem sequer entendido o que estava acontecendo, né? Quando o rapaz que causou todo o problema estava furando a fila, né? Que já é uma coisa grave, um erro grave, né, de ética, de inúmeras coisas que a gente poderia citar aqui agora, mas sem se prolongar, ao me relatar, o rapaz disse que... Aí eu perguntei o que é que ele achava do que ele tinha feito. Ele disse que não achava nada demais, que ele se achava certo, porque o rapaz xingou a mãe dele. Aí eu disse, você tem certeza que você acha que está correta a sua atitude? Ele insistiu que sim, então eu pedi mais uma vez licença à turma e fui com ele diretamente para a direção. A direção conversou com ele e ele continuou afirmando que estava ciente de que estava correto, que faria tudo de novo, não se arrependia, não queria pedir desculpas. Aí a direção pediu para ele assinar uma advertência, relatou no papel onde ele assinou a advertência todo o ocorrido, ele leu, assinou e no outro dia só entrava com a mãe. Então, assim, o que é que a gente, numa situação dessa, não pode deixar de fazer, né? Levar adiante para tanto proteger, né, a integridade não só física, mas daquela pessoa que está inserida, então faz parte do grupo, né, daquela turma, e que, desrespeitando essa pessoa, ele também estava desrespeitando a todos da turma. Né? Então, a gente não poderia deixar de forma alguma que essa situação passasse de qualquer forma, né? Então, eu acredito que a direção, dentro do que ela podia fazer, ela agiu. Eu também, enquanto professora, também agi, né? Então, a gente precisa garantir os direitos de todos nós, né? Não só, né, dos quilombolas, do LGBTQIA+, né, do PCD, né? Mas todos que temos direitos, né? Devemos zelar e prezar pela garantia dos nossos direitos. De fato, professora, realmente é muito importante. Nós, como seres humanos, né, lutemos sempre por nossos direitos e defender a minoria que, de forma sempre direta ou não, é atingida. E que relato chocante, importante também, algo que realmente vai ficar marcado na vida desse aluno, mesmo que o mesmo não tenha entendido, né, de fato o que aconteceu. Mas realmente foi bem, bem chocante mesmo. Obrigada, professora, pela disponibilidade, por ter topado. Vai ser de extrema importância esse diálogo de nós, como os alunos que estamos em formação no primeiro período, e que vamos viver isso tudo e muito mais. Eu queria dizer, né, mais uma vez, que não se acanhe, pode divulgar, né, não é segredo, né, essa prática, porque como é para colaborar, né, com alunos em formação, então, assim, pode utilizar, sim, né,
é um fato verídico, assim como eu também, posteriormente, utilizei em outras turmas da mesma escola. Só não expus quem eram os alunos, né? Não dei nomes, não disse de que turma eram, mas falei da situação, porque a questão da, da inclusão, né, se vem de várias formas. E outra situação que a gente tem para discutir direto, né, é essa questão também das filas para o lanche, né? Muitos não respeitam, né? Então eu utilizei a mesma situação com várias perspectivas, porque discussão, né, para se falar a respeito do que acontece durante a nossa estadia na escola são várias. A gente encerra aqui o diálogo e que provavelmente vão haver outras oportunidades de estarmos aqui de novo conversando. Obrigada também. Um prazer estar com vocês hoje e estou disponível para possíveis entrevistas posteriores. Estou totalmente aberta. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite.